Senhora Amanda, o nome completo da senhora? Amanda Gomes da Silva Aguiar. Pode até falar mais alto um pouquinho. Amanda Gomes da Silva Aguiar. A senhora tem o direito de ficar em silêncio. A senhora quer ficar em silêncio ou quer responder as perguntas? Quero responder, excelência. Sim, o nome do seu pai e da sua mãe. Manuel Cordeiro Aguiar, Josefa Gomes da Silva. Sim. E seu estado civil? Solteira. A senhora tem filhos? Tenho uma filha de 3 anos com o Guilherme. Com o Guilherme. Isso. Quem está cuidando da filha? Eu cuido dela, moro eu e ela nesse apartamento. Moramos juntas. Sim. Qual que é a sua formação? A senhora Eu sou estudou técnica em enfermagem, instrumentadora cirúrgica, curso 2º semestre do curso de enfermagem noturno, no campo de Taguatinga Shopping. ensino superior já. Isso, ensino superior. E a senhora tem curso técnico em nível de Tenho, 2º grau? É tenho. isso? Sou técnica de enfermagem, Técnica de instrumentadora cirúrgica. Entendi. Trabalho também como técnica de enfermagem há 5 anos no Centro de Pesquisa L2IP. A senhora já foi presa? Não. A senhora já foi processada? Não. Nunca respondeu a processo nenhum? Não. A senhora tinha boletim de ocorrência contra o Guilherme antes desse fato aqui? Na época não, excelência. Não? Eu sempre sofri muita violência, mas sempre que eu ia à delegacia, ele chegava na minha frente, ele parava à frente. Sim, mas a senhora, nunca consegui até fazer. o dia desse fato, a senhora tinha boletim de ocorrência Não. contra ele? Não. Hoje a senhora tem. Infelizmente não, infelizmente não. Hoje a senhora tem boletim de ocorrência. Tenho medida protetiva ativa, ele cumpre no momento pena, né? Vai cumprir uma medida psicossocial, porque ele insiste em desrespeitar, insiste em ir à porta da minha casa fazer escândalo. Tem 1 ano que eu tento viver em paz. Sim. Agora, por favor, só respondendo as perguntas que eu quiser, que é o que interessa mais para nós. Tá bom. Depois a senhora fala. Tá bom, tá certo. Essa acusação que está sendo feita aqui contra a senhora de ter desferido uma faca contra ele, é verdade? Sim, excelência, eu fiz para me defender, somente. Defender. Isso. Essa faca foi dada lá no quarto ou na sala? Foi na sala, tentando me desvencilhar dele, que eu sofri um ataque dele, né? Me bateu muito, perdi 2 dentes, fraturou minha face. Hora que essa facada foi dada lá na sala, já tinha parentes dele em volta dele? Não, eles estavam próximos, sentados à mesa conversando. Mas foi na sala? Isso. É porque diz a denúncia que ele estava tentando até se jogar da janela, parece. Teve isso lá? Mentira, excelência, a gente morava no 16º andar, janela totalmente fechada, com redes de proteção Ele esboçou a grade. tentativa de suicídio? Não, do lado... não. Aí a senhora chegou na sala. A facada nele foi lá na sala? Nós estávamos no quarto, onde ele começou a fazer as agressões. Por favor, só as perguntas. Sim, foi na sala. É porque a senhora tem que... É porque é o seu interrogatório. Entendi. As perguntas é na ótica de importância nossa. Ok. A facada foi aonde? Foi lá na sala. Lá na sala. Isso. Tinha pessoas perto dele? Próximas. Isso. Ele agrediu a senhora na sala? Sim. Na sala? Na Sim. frente dos parentes dele? Sim. O que ele fez lá na frente dele? Socos, continuando os socos na face. Na sala? Na sala. Agora vamos... O que aconteceu lá no quarto? O que aconteceu lá no quarto? Que é aquilo que a senhora começou a contar. Isso, ele me agrediu com o primeiro soco na boca, onde ele quebrou os meus 2 dentes. Tem corpo de delito disso? A senhora fez? Sim, eu fui ao hospital, fui atendida, raio-x, tudo anexado ao processo. O laudo comprovou, tive a boca toda ponteada. Sim. Por que ele te agrediu lá no quarto? Ele era um homem muito agressivo, né? Tudo assim que eu não concordasse imediatamente respondia com uma agressão. Então ele pediu para usar o carregador, eu informei que estava usando, mas como tudo que ele me pedia tinha que ser de imediato, ele desferiu um soco no meu rosto. Só por isso? Só por isso. Os motivos ele sempre me batia. Então, assim, tudo que parecia ser motivo simples, mas para ele gerava agressão. Isso no carro, quando a gente estava andando, eu falasse, tudo ele sempre dizia uma frase que A senhora viveu com ele quanto tempo? 13 anos. 13? 13 anos. 13 anos. Isso. E foram ter filhos só agora? Tivemos filhos só agora e eu me encorajei. Tem quantos meses a criança? Ela tem 3 anos. 3 anos. E eu me encorajei de separar dele, porque as agressões vão começar para minha filha. Um dia, ele sempre assim me ameaçava ela. Ela com 2 aninhos, um dia a gente chegou em casa e ele falou assim para mim, olha,
ela não vai brincar com nenhum brinquedo aqui. A gente num apartamento pequenininho, sem varanda. Ele falou assim, eu escorreguei, eu pisei num brinquedo, então a partir de hoje eu não quero mais nenhum brinquedo em casa. Se eu tocar, o lixo, caminhão do lixo passa hoje, eu vou jogar e ela vai levar uma surra. Sim. Então, a partir daí, eu fui me encorajando que eu tinha que registrar uma ocorrência, que eu tinha que acreditar na justiça, que eu tinha que me separar daquele homem, porque eu e minha filha íamos morrer dentro do apartamento. Mas mesmo antes do nascimento da filha, já existia violência? Muita violência, muita violência. Ele sempre falava que eu ia fazer o que ele quisesse, senão ia ter um escândalo. Ele ia na porta da minha casa, o meu pai com câncer. Meu pai sofreu durante mais de 7 anos com E a senhora câncer. viveu 13 anos? 13 anos. E ele sempre falava assim: eu vou parar na porta da sua casa, se você não sair, vai haver um escândalo. E eu temia muito E pelo a meu pai e senhora para minha mãe. a senhora nunca fez boletim de ocorrência? Nunca pude, excelência. Ele sempre pegava meu celular, tomava, espatifava, quebrava. Quando a gente estava em casa, que ele fazia um escândalo e me batia, ele falava assim: olha, me dá aqui o celular E a agora. senhora nunca pensou em procurar a justiça e a delegacia sem ele saber, ir lá durante o dia? Eu sempre tive muito medo dele, excelência, muito porque ele ameaçava meu pai e minha mãe. Na verdade, assim, ele só mora. Quando foi que a senhora registrou o primeiro boletim de ocorrência contra ele? Quando ele ameaçou a minha filha, que eu conversei com a Isso foi em família que data? Em dele, que ano? foi no ano passado, tem mais ou menos um ano. Foi quando eu pedi auxílio da polícia Foi depois desses militar. fatos, porque esse fato aqui em Isso. outubro de 2017. Isso, na época desses fatos, excelência, ele estava desempregado. Então, ele acreditava que se ele tivesse uma ficha suja, ele não conseguiria emprego. Então, ele me infernizou de todas as Tá, então o formas. fato foi em outubro de 2017. O boletim de 2017, ocorrência, o primeiro que a senhora registrou contra ele, foi em que ano? no ano de 2022. Foi nesse boletim de ocorrência que saiu a medida protetiva que o doutor mencionou aqui. Isso, que nós iniciamos, 22, 23. Não, eu separei em dezembro. Aí isso. saiu a medida protetiva contra ele. Saiu uma medida protetiva. Em que mês e ano? Foi em janeiro, né, doutor? Não, só não pode perguntar. Ah, sim, em janeiro. Foi quando eu fui à delegacia e consegui a primeira medida protetiva. Janeiro de 2023. 2023. 2023. E até então, ele aproximava da senhora? Ele continua a se aproximar, ele continua a me ameaçar, continua a desrespeitar. Tem prints, conversas. Ele foi à porta da minha casa, eu liguei para a polícia. Durante todo esse período de medida protetiva. Qual a última vez que ele foi? A última vez que ele foi na minha casa tem menos de um mês, eu acredito que tem. Na verdade, ele sempre vai, porque ele vai buscar a criança desrespeitando. A última vez que ele foi. Para fazer briga, foi no boletim de ocorrência que eu registrei em novembro. Do ano passado? Isso. Já tinha havido aquela audiência aqui? Já, sim. Sim. Aí ele foi lá. Sim, Fazer sim. o quê? Ele vai, diz que eu não presto, diz que não tem medo de polícia, que não adianta eu pagar advogado, que não adianta eu querer a justiça, que não tem jeito, que vai me matar. E como é que vocês estão administrando a guarda de criança, visita? Essas coisas estão regularizadas? Estão regularizadas, e quando eu coloquei para ir buscar lá no endereço da minha mãe, eu não tenho muitos familiares, né? Então, assim, quando ele vai, eu me escondo, né? Eu tenho que ficar escondido em casa e uma pessoa entregá-lo. Ele tem medida protetiva contra ele de não aproximação, não tem? Tem, mas sempre descumprida. É de não aproximação, respeitando quantos metros? 300 metros. Colocou 300 metros. 300 metros. Ele tem obedecido a distância de 300 metros? Não. E como é que vocês vão administrar a entrega da criança para obedecer os 300 metros? Tem outra pessoa para buscar e entregar a criança? Ele foi responsável por ter um intermediário, coisa que ele nunca fez. Lá na decisão ficou, lá no juiz da violência doméstica, tem que ter um intermediário. Um intermediário. E eu registrei a ocorrência, eu fui à delegacia informando todas as vezes que ele desrespeitou, com todos os E essas medidas protetivas, a senhora já informou ao juiz da violência doméstica que essas medidas não estão sendo respeitadas? Tudo informado. E qual a decisão a juíza deu? Ele vai fazer também acompanhamento psicossocial. E ficou provado lá na violência doméstica que que a medida protetiva não foi obedecida? Sim, o Ministério Público havia pedido para ele cumprir o uso de tornozeleira. A pergunta que eu fiz é porque tem perguntas que eu estou fazendo que é extremamente importante. Ah, sim, desculpe. Depois a gente vai ver o que o Ministério Público fez. Tá bom. Foi levada lá que as medidas protetivas não foram cumpridas. Sim. Saiu uma decisão lá da vara? Saiu a decisão. Que decisão foi?
somente de medidas que ele vai cumprir a medida do psicossocial, fazer esse acompanhamento de decisão do juiz. Sim. Do restante, a gente foi registrando a ocorrência e não tivemos um apoio. E esses retornos dele à sua residência, ele fala o quê? Ele fica tentando reatar o relacionamento ou não? O que é? Não, é sempre falando de me bater, de me matar, de me agredir, que se me vê na rua, vai me matar, somente isso. Ele não tem contato comigo porque eu me escondo, Sim. Então, assim, para falar de reatar... E tudo isso está registrado lá no processo da violência doméstica? Sim, correto. Sim. É importante eu saber se está registrado, porque se não tiver, a gente oficia para informar. Tá? Mas está registrado? Está registrado, tudo eu registrei a ocorrência, ele foi morar próximo à minha residência, então, assim, hoje, Excelência, quem não vive sou eu. Pois por é, ter mas tido essa próximo, coragem. menos que 300 metros ou mais que 300 Eu metros? moro numa quadra, ele mora na outra, dá mais de 300 metros, mas é ao lado. Ele passa constantemente na sua casa? Sim, para ele passa constantemente na minha casa, eu que não saio de casa. Em qual vara está tramitando esse processo da violência doméstica? Moramos em Ceilândia. Em qual vara está? Eu acredito que é 9ª vara, Ceilândia. Ceilândia. Está na vara de Ceilândia. Na vara de Ceilândia. Muito bem. Tem mais alguma coisa assim que a senhora queira dizer? Agora sim, só pode dizer o que quiser. Obrigada, Excelência, desculpe interrompê-lo. É somente isso, que eu não pude me defender por medo mesmo de ir à polícia. Eu sempre fui extremamente ameaçada, agredida. O meu pai e minha mãe, senhores de idade, morava só nós três em casa. Meu pai teve câncer, meu pai morreu com câncer, né? E ele sempre, até o último momento de vida do meu pai, que ia quebrar a nossa casa, invadir casa, e eu sempre com muito medo, então acabava fazendo o que ele queria para evitar que ele fosse, né, e tornasse casa, mas já nos seus últimos dias, e nesse momento que não queria mais, né, que não aguentava mais, que pedia ajuda da polícia, o meu pai já estava extremamente mal, e meu pai presenciou mais um escândalo, liguei para a polícia, demorou muito a polícia aparecer, E voltando ao dia do fato, lá no dia 12 de outubro de 2017, sim. A senhora sofreu agressões lá dentro da casa. Muitas. A senhora registrou boletim de ocorrência dessas agressões? Nessas agressões... Precisamente dessas. Dessa eu não registrei, Excelência, por conta que ele estava desempregado. Então, ele falou que se ele tivesse uma ocorrência, ele não iria arrumar emprego. Então, ele me ameaçou de todas as formas. Mas a senhora disse que fez corpo de delito dessas agressões no dia. A senhora fez aonde, então? Não, somente na minha entrada do hospital. A senhora que ficou registrado. Voluntariamente. Isso que eu pedi, pela senhora mesmo. Que eu informei que fui agredida por ele, Sim. tudo que ele tinha feito, o médico registrou. A senhora já pegou o prontuário do atendimento lá desse dia? Peguei o prontuário desse dia e anexei. Está nos autos? Está nos autos. Eu fiz tudo certinho. Assim, eu tinha um emprego antes desse, que eu trabalhei 7 anos. Eu trabalho desses 5 anos, eu trabalhava 7 anos. Eu perdi o meu emprego por conta de perseguição dele. Eu não conseguia, assim, mais viver de tanto que ele me perseguia. Sim. E eu sempre tive muito medo dele. Ele é muito agressivo, ele já bateu no pai dele, na mãe dele. Então, assim, eu não me via, Excelência, infelizmente, assim, com saída, assim, sabe? É uma situação que você não consegue acreditar, porque você liga para a polícia também, demora um tempão e assim, você tem muito medo. Imagina eu com uma criança que moramos só nós duas, tive a porta de casa arrombada, ele arrombou a porta de casa, ainda mandou falando assim, você acredita que eu tenho medo de polícia, um cadeadinho desse? A criança gosta dele? Ele sempre a tratou mal, mas agora que ele está sendo obrigado a ir buscar ela convive com ele bem, convive bem. Às vezes me conta, mãe, meu pai brigou, mãe, meu pai me bateu. Ela está com 3 anos? Está com 3 anos, assim, não sabe falar muito bem, mas já consegue me contar algumas coisas. Entendi. Tem mais alguma coisa que a senhora queira dizer? Excelência, eu gostaria de falar que eu não sou nenhuma criminosa. Eu nunca tive nenhum problema, vícios, nada. Eu simplesmente trabalho, estudo. Sempre fui proibida de estudar por ele, mas assim, eu tô correndo atrás de tudo que eu posso, fiz todos os cursos, melhorando assim no meu trabalho, crescendo a cada dia, estudando, mesmo com a minha filha, morando só nós duas, pago escola particular para ela, faço tudo que eu posso e vivendo com muito medo, mas sim, eu não sou nenhuma criminosa. Sim, e quem cuida da sua filha quando a senhora sai para trabalhar? A minha mãe. Sua mãe cuida? A minha mãe cuida.
O tempo todo, quando a senhora O está... tempo todo. Cuida, aí eu vou para a faculdade, volto, cuido nos finais de semana, cuido à noite, faço tarefa de escola. Vamos Tá, tudo administrando bem. e vivendo. Eu vou passar a palavra ao promotor de justiça, ver Sim, se ele tem mais alguma coisa a perguntar. tá Sem bom. perguntas. O promotor não tem pergunta. Sim, os doutores têm perguntas. Sim. Amanda, como você conheceu o Guilherme? Ele é enteado da minha prima. E a relação que vocês tiveram? Chegaram a ser casados? Só namoravam? A gente morou junto, né? Não casamos no civil, mas a gente morou maritalmente por 13 anos. Certo. E durante o relacionamento de vocês, qual era o tratamento que o Guilherme te dava? Ele era amoroso? Sempre foi agressivo? Ele sempre foi agressivo, ele sempre me agrediu fisicamente, verbalmente, na frente das pessoas, em supermercados, lojas, na frente de outros parentes, na frente do pai, da mãe. Se eu tivesse na frente de alguém, aí sim que eu era mais maltratada, era como se aquilo dali desse prazer para ele. Então, assim, eu tinha que evitar de ir nos lugares, porque ele olhava para mim, via minha atenção e falava assim, tudo que é ruim pode piorar, melhora essa cara, se você não melhorar, você vai apanhar aqui agora, e eu sabia que ele ia fazer aquilo. Certo. Queria que você fizesse pra gente um breve resuminho de como foi o dia naquele dia de vocês, como, sim, como foi o fato, com quem vocês estavam, só para... Nós estávamos em casa, recebendo, né, a família lá no nosso apartamento, o dia ocorrendo normal, ele, como sempre, imprevisível, né, assim, ele é alcoólatra, e nesse dia ele me pediu o carregador, eu não podia negar, eu não tinha oportunidade de falar assim, não, deixa carregada, mas um pouquinho de carga, a gente não tinha nem esse tipo de diálogo, não tinha. Ele pediu, tinha que ser feito imediatamente, assim, eu não estou te pedindo, não vai me entregar? Então, assim, rapidamente ele desferiu um soco no meu rosto, torci os dois dentes, fratura aqui na face, muito sangue, fiquei muito, muito machucada, foi isso que ocorreu no dia. Tá. E não especificamente o tamanho do apartamento, mas qual era o tamanho do apartamento, como é que funcionava a dinâmica, você consegue... Era um apartamento padrão mesmo, de 2 quartos. A gente estava num quarto, passava assim um corredor que tinha mais um quarto, vinha a sala e a bancada. Então, assim, quando ele começou a me bater com muitos socos fortes, eu tinha que sair dele, né? Fui saindo, assim, em busca, né, da sala, da saída da porta, até que eu parei, assim, na bancada, e foi onde ele começou a desferir muitos, muitos socos. E nesse momento, assim, só o que estava próximo, infelizmente, era a faca. Não tive intenção de matá-lo, não tive intenção jamais, né? Nunca me defendi, nunca agredi ele de forma nenhuma. Infelizmente, né? Tô nessa posição aqui, mas nunca fiz jamais nada para ele. Certo. E com relação ao quarto, como é que... o tamanho do quarto em si, como é que era a disposição dos móveis? Era um quarto pequeno, onde cabia uma cama de casal, sobrava um curto espaço assim pequenininho e ficava um guarda-roupa de 6 portas. Certo. No quarto, além das agressões verbais, sofreu algum outro tipo de agressão física? As agressões físicas, que quebraram os meus dentes, fraturaram o osso da face, olho machucado, boca, vários pontos na boca. Alguém da família do Guilherme estava no quarto no momento da agressão? Não, Não tinha ninguém da família no quarto. Quando não, você saiu do quarto, alegando que tinha sofrido agressão, alguém lhe prestou socorro? não, ninguém prestou socorro. Continuou todo mundo parado do jeito que estava. Ele continuou me agredindo rapidamente, desferindo os socos. Nesse lapso temporal que vocês viveram juntos, 13 anos, salvo engano, que a senhora falou, quais agressões a senhora sofria? Todos os tipos de agressões que uma mulher pode sofrer de um homem, tanto ela dentro de casa com ele, como na rua, como no mercado, como comprando uma fralda, como para passar um cartão, nas coisas mais simples, a tudo, tudo. Impedida de estudar, impedida de ter amizade, impedida de frequentar uma festa de empresa que eu trabalhei 7 anos, chegou a um ponto eu não ia mais, eu não saía de casa, eu não podia ir a eventos, eu não participava de nada. Nada que ele tivesse, eu sabia que eu ia ser humilhada e agredida na frente de todos. Certo. Eu perdi anos da minha vida e continuo, né? Porque eu não posso sair na rua, ele mora próximo, então eu tenho medo, é o mesmo comércio, é o mesmo shopping, é o mesmo tudo. Então eu tenho que sair somente para o trabalho e para a faculdade, fazer as minhas coisas mesmo de trabalho.
E após o término, você continua sofrendo agressões do Guilherme? Continuo sofrendo agressões na porta da minha casa, medidas protetivas desrespeitadas, tentando um dia de cada vez, né? A gente nunca sabe qual é a surpresa do dia seguinte, doutor. Em algum momento, a senhora já teve a intenção de matar o Guilherme? Nunca, jamais, nunca, jamais. Isso é a pior coisa que aconteceu na minha vida. Nunca. Certo. Com relação à facada, por que você deu a facada no Guilherme? Somente para me defender, somente para atirá-lo ali, eu iria ser morta. Você tem medo do Guilherme? Sim, muito medo. Eu sei de tudo que ele é capaz. Eu tenho muito, muito medo dele. Inclusive, assim, eu tenho muita vontade até de mudar de onde eu moro, porque eu sei que a gente pode se encontrar ali a qualquer momento. Eu acabo sendo obrigada a ir ao mercado, e as pessoas falam para mim: olha, o Guilherme estava ali no mercado, né? Os vizinhos todos já conhecem os episódios, então, assim, eles vêm me alertar: Amanda, o Guilherme está ali, Amanda, eu vi o Guilherme ali, ó, sai de casa. Todos eles já presenciaram os escândalos. Tem mais, excelência? A defesa concluiu? Então tá bom, estamos encerrando o interrogatório.